Estamos ao vivo, seja bem-vindo, bem-vinda, né? Que bom, estamos aqui, né? Hoje é aquele dia de falar, né? Algo que a gente às vezes esquece de pensar, né? Apagar o passado não apaga quem você é. Então, a verdadeira liberdade, ela começa quando você enfrenta o que tentou esquecer. E às vezes a gente não sabe, né? Que isso é o início, e achar que apagar as memórias ruins resolverá os erros. Encare o passado como coragem, você aprendeu com aquilo, então é ele que te mostra, né, o que precisa ser transformado. Isso é muito bom, né? E fugir das consequências em vez de aprender com elas, né? Porque quando a gente tem maturidade, né? A gente vem quando a gente entende que cada erro tem uma lição escondida. Então, por isso que muitas vezes a gente diz problema é viver bloqueado, né? De lembranças dolorosas, né? Que vem assim, por exemplo, lá no passado, né? A gente foi bloqueada e vem aquilo, né? O melhor momento é hoje, né? Ressignificar aquilo o mais rápido possível. E muitas vezes a gente lembra, né? Os bloqueios que a gente tem são dolorosos, né? Mas lembrar é crescer as memórias, né? Que são bússolas, não prisão, né? Mas a gente às vezes tem problema, né, de trocar o propósito por lucro. É fácil, né? Mas a gente tem que ter uma escolha, né, um sentido antes de que tem preço, né? Porque o dinheiro ele não compra a paz, né? E quando a gente ignora, né, os sinais distintos que já percebeu, assim, que a gente fica mais pesado, né, para seguir em frente. Então confie mais na intuição, e ela costuma saber antes que a mente entende, né? Então não é ver o sentido das pequenas coisas, né? Porque cada coisa, né, cada detalhe é uma peça, né? E um quebra-cabeça maior, né? Então observe com presença, né, aquilo que você aconteceu, né, e que você precisa ressignificar. Viver sem ilusão do futuro é preso ao imediato, né? Então planeje, né, com consciência. Isso é um momento importante para você entender hoje. Planeje com consciência o futuro, porque ele é construído nas decisões do agora. Hoje, qual é a decisão que você vai tomar, né, vai fazer? Ele vai te indicar o teu futuro, né? E trabalhar em algo que traz seus valores, né, às vezes é um problema, mas tem sempre uma solução, que é você faz, né, e fere com você, porque é sempre uma hora de recomeçar, né, e com a verdade, né, não pode ter mentira naquilo que a gente quer chegar, né, que está fazendo. E sempre a gente tem que confiar no novo, né, e não para o outro, mas para curar a si mesmo, né? Não interessa, né? Você tem que se curar, porque se você está curado, você vai curar muitas pessoas, né? Com aquilo que você aprendeu, né? Que sofreu. E às vezes a gente pensa, né? Excelente, vazio emocionalmente, né? Daquilo que a gente passou, né? Mas sempre tem uma solução, né? Resolver também a alma, né? Porque a inteligência sem consciência é um perigo de distração. Então, vamos fazer o que é certo, né? E devolva aquilo que você quer fazer, faça hoje, né? E às vezes a gente quer esquecer, né, o que te formou, né? Mas sempre tem umas marcas, né, como lembretes, não como fardo, que são cicatrizes, mas uma evolução que você aprendeu. E tentar controlar todos os resultados, né? Às vezes é um problema, mas deixar o espaço para o imprevisível, às vezes é incomparável.
é que te salva, né? Então, às vezes a gente pensa, puxa, essa porta ali está fechada, né? Como punição. Não, porque sempre tem alguém, né? Algumas fecham por proteção, né? E aceite o não de Deus como direção, né? Às vezes a gente quer fazer aquilo ali na mar, né? Eu posso, eu vou fazer, eu desejo, né? E às vezes tu tem que dar um pulo, um minuto, né? Pensar, isso eu estou agindo, isso é certo, isso é a meu favor, isso, né? Então, muitas vezes a gente vive com muita pressa, né? Para resolver as coisas. E o tempo certo, ele sempre revela, né? Porque o tempo errado, ele é um esconderia, né? Um esconderijo, né? Então, respire no processo, né? Eu quero chegar lá, eu quero fazer aquilo, mas dê uma paradinha, né? Aquilo que você diz, é isso que eu vou tomar, é isso que eu vou fazer. E a gente às vezes não tem coragem de tomar decisão, né? E às vezes a gente pensa, eu estou andando no escuro e sem confiar na minha própria luz, né? Mas a gente tem que ir em frente, né? Mesmo com medo, né? Caminhe, vai em frente, né? Porque a clareza vem quando você se move. Eu quero chegar lá. Se moveu, você vai vendo que a clareza, né? E às vezes a gente finge, né? Que quando tudo desmorona, né? Então, isso é vulnerabilidade, né? Não é fraqueza. Então, é um começo da verdade. E a gente precisa, né? Porque às vezes a gente constrói muros, né, sem proteção emocional, né? Isso é um problema. Mas quando abre as frestas, né, da segurança que isola, às vezes também sufoca. Mas a gente tem que fazer, honrar, né, a sua consciência, né, como nenhum contrato, né, vale mais do que a paz interior, né? Então, honre a sua consciência. E às vezes a gente vai lá, né, fazer acordos, né, que vêm da sua integridade. Não vale a pena, né? E querer saber o futuro sem estar pronto para ele, não, também é um problema, né? Mas quando você vive, né, com responsabilidade naquilo que você quer, no presente, né? O presente é hoje, né? Você tem uma previsão sem preparo e viva, né? E vira confusão. Então, tem que às vezes desprezar muita coisa, né? Ferramenta simples, que parece pequena, mas às vezes parece insignificante, né? O que salva a nossa vida, né? Aquelas pequenas ferramentas, aquelas pequenas coisas que a gente aprendeu e está cuidando para, né? Então, não pode desprezar as ferramentas simples, porque elas aparecem pequenas. Porque ela salva aquilo que nós queremos seguir em frente, né? E fazer. Às vezes a gente não enxerga o propósito, né? Por caos, né? Então, os caos é um laboratório de clareza, né? Então, observe antes de reagir, né? Os caos às vezes fazem a gente pensar um pouco mais naquilo que a gente quer chegar, né? E esperar sempre é um perigo, né? Para mudar. Então, sempre tem uma solução quando a gente antecipa a mudança, né, e planeja, né? Aquilo dói menos, né? E a transformação é forçada, né, naquilo que a gente quer. Às vezes a gente deixa, né, que o medo mantenha que o medo, deixar o medo da verdade, né, e mantenha obediente. Isso aí também, às vezes, a gente erra, né? É um problema. Mas quando a gente diz assim, a liberdade começa quando você ousa questionar, né? Por que eu estou fazendo? Estou no caminho certo, né? Isso é... Escrever lá no papel, né? É muito bom. Quando a gente escreve, a gente tem mais tempo para pensar e agir, né? E, às vezes, o problema é amar sem permitir ser amado, né? Fazer as coisas por fazer, né? Então, cuida, né? Cuida de você, né? E não deixa de cuidar, né? De você, o que você quer, o que está fazendo, né? Muitas vezes a gente repete ciclos por não aprender com eles, né? Então, sempre tem um padrão, né?
repetir até a lição seja absorvida. Às vezes muitos param, né? Daí não consegue chegar lá. E a gente tem que seguir, né? Porque o mundo é daqueles que vão em frente, né? E não desistem. Então, a gente sabe que tem problemas que reduzem a vida, né? Resultados e metas, né? Mas a gente sabe que se a gente valorizar o processo, é nele que a identidade se forma, né? É nele que eu vou chegar lá, né? Minha identidade está formando. Então, às vezes tem um problema grande que a gente vive com uma peça descartável de um sistema, né? Então, descubra o seu valor, né? Mesmo fora das engrenagens, né? Meu valor, estou fazendo aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro para a minha vida, né? Você é mais do que um cargo, né? Você é aquilo que consciência, né? E domina a sua vida, né? Naquilo que você quer. E a gente tem que usar o saber a serviço da vida e não da vaidade. Eu quero aprender aquilo, eu quero fazer aquilo, eu estou passando por isso. Então, saber. E às vezes o problema é procurar a resposta fora daquilo que não está dentro, né? E às vezes a gente precisa silenciar, né? Silenciar. E Deus, né, sussurra no intervalo entre seus pensamentos. Essa palavra eu acho... Às vezes a gente precisa silenciar para dar esse tempo, né? Por isso que eu digo, pensa um minuto, né? Um minuto, 2, né? Na medida que você silencia, aquilo vem uma sabedoria fora do comum, né? E duvidar da própria importância no plano maior é um problema, né? Você tem que fazer parte daquela engenharia, né, divina, que o seu papel importa mesmo que não entenda agora, né? Às vezes a gente diz assim, puxa, estou fazendo tudo certo, não está dando, né? Às vezes a gente não entende, mas está no caminho, né? Você está caminhando para aquilo. E achar que o destino é imutável, né? Isso é que cada rota, né? Cada rota que você reescreve, ela não tem um livre arbítrio, né? Tem que usar o propósito, né? Onde eu vou chegar, como eu quero chegar, né? E a gente tem que viver tentando, né? A fim de viver presente, né? Agora não deu, mas eu estou tentando, eu vou chegar lá, né? Porque a vida não pede previsão, né? Ela pede presença. Então, aproveite o agora, né? E é nele que tudo muda. Agora, por isso que eu sempre digo, hoje vai até a meia-noite, né? 00:01 começa hoje de novo. Então você tem plano, quer viver aquilo que você quer com gratidão? Viva hoje, né? 8 horas, né, e 24 minutos. Planeje, né? Esse domingo à noite é um dia de dizer, puxa, essa semana eu fiz tanta coisa boa, né? Meditar naquilo que você fez, naquilo que conseguiu, naquilo que foi verdadeiro para você, né? E logo já vem aquela paz interior, puxa, eu fiz isso. E às vezes tu fica aí reclamando que amanhã é segunda, né? Mas se você comemorar no domingo à noite, na segunda, o que você fez na semana anterior, você vai pensar assim, puxa, eu fiz muita coisa. Eu gosto muito da mentoria que eu faço na segunda-feira, né? As pessoas, né, que fazem a mentoria uma vez por semana, na segunda elas dizem, né? Ó, eu fiz isso semana passada, eu fiz aquilo. Eles falam com tanto orgulho daquilo que fez, que parece que vem uma alegria na segunda-feira, né, no dia da mentoria. Por isso que eu digo, acredita em você e comemore esses micros resultados que você fez. Não importa o que fez, para você tem valor. Não importa se o outro pensa diferente de você. Você que tem que ter essa paz que conseguiu, né? Então, na segunda-feira eu sempre faço, né, um momento de gratidão, porque escrever, né? Aquele projeto, aquele que eu queria fazer, eu consegui, né? Então, comemore. Aquele livro que eu queria ler, eu li. Então, toda segunda é dia de comemorar o que você fez, né? A gente tem 4 segunda-feira no mês, às vezes tem 5, né? Depende do mês. Mas então é dia de comemorar. É 4 dias, gente.
Em vez de ficar reclamando do que é segunda, comemore a segunda. E aí você vai ver que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, busque, né? Porque a gente está aqui nesse mundo vivendo um processo, né? E é nele que a identidade se forma, né? Eu quero fazer isso, né? Eu vou chegar lá. Então, valorize esse propósito, né? Que é nele que a identidade forma, não é de outro jeito, é só um caminho, né? E a gente sabe, né? Que deixar os outros cuidar é também deixar de se cuidar. Então, cuide você da sua vida, né? E dos seus projetos, daquilo que você quer. Aí o meu propósito, como é que fica? Propósito é aquilo que você faz, você parece que não é serviço e você gosta, né? Então, cada um tem essa essência do seu propósito. E às vezes você fica rodando e não acha, né, a seguir em frente naquele propósito. Só você perguntar para um amigo, né, meu, aquilo que você faz é tão bom, aquilo que você gosta de fazer é tão bom. Então é isso, às vezes, que está ali, que você ainda não achou, né? Então, planeja, né? Às vezes a gente planeja e observe, né? Aquilo que você quer fazer, aquilo onde quer chegar. Só tem um caminho, né? O caminho certo, né? Que a paz, essa paz que você busca interior. Então, é isso que a gente busca para a vida da gente, né? E todo dia a gente tem que viver com responsabilidade do presente, né? E a previsão sem preparo, né? Ela também vira confusão e a gente sabe que quer chegar lá e fazer as coisas certas e viver o certo hoje. Então, a nossa live de hoje, né? Ela é bem simples, né? É para dizer que às vezes apagar o passado não apaga quem você é. Então, porque a verdadeira liberdade, ela começa quando você enfrenta o que tentou esquecer. É isso que eu quero dizer para o dia de hoje, né? Para você pensar um pouco e meditar, né? E não apaga as memórias, né? Porque às vezes é problema, né? Mas resolver os erros, né? Resolver o que foi ruim para você. E quando você encara o seu passado, né, com coragem, você mostra que precisa ser transformado aquilo que você quer em realidade, né? Aquilo que você almeja chegar. Então, a gente sabe também que a maturidade vem quando você entende que cada erro tem uma lição escondida. E isso vale muito a pena, né, a gente pensar. E lembrar é crescer, né? As memórias são bússolas, né? Não prisões. Então, em cada momento que a gente vai aprendendo, a gente vai dizer, puxa, isso ali eu não tinha aprendido, mas isso ali faz parte daquilo que eu quero viver hoje, né? Escolha sempre o que tem sentido, né? Antes de que tem preço, né? Porque o dinheiro não compra paz. Isso é algo que a gente às vezes precisa colocar na vida da gente, né, para seguir em frente naquilo que a gente quer. Então, vou terminar nossa live, né, e sinto amado por mim e que Deus abençoe, né, e fique com Ele. Valeu? Então, é 3, 4, 3, 2, 1. Até mais.